Vamos falar de Vasco. Tem assim, mais dois nomes. O Vasco abriu negociação. Dois zagueiros, né? O Vasco necessita de zagueiros. Será que vai vir um deles? Vamos falar também sobre Rafael Cunha, comediante, que fez uma piada infeliz ontem, se desculpando com o zagueiro Léo. A polêmica em torno disso. E também sobre o provável time que irá a campo segunda-feira contra o Atlético Paranaense. E tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E segunda-feira às 9 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Em São Januário, Vasco e Atlético Paranaense, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, quinta rodada do retorno. É o primeiro jogo de 3 jogos contra o Atlético Paranaense. Depois terão os 2 jogos pela Copa do Brasil. O primeiro jogo na quinta-feira, às 8h30 da noite, em São Januário. E depois, no dia 12 de setembro, o jogo de volta lá no Gena Arena, em Curitiba, às 9h45 da noite. Então é uma sequência de 3 jogos contra o Furacão Paranaense. Tem tanto Atlético que a gente, falando com forma corrida, acaba confundindo. Tem Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e tem o Paranaense que o Vasco vai enfrentar. Bom, e o Vasco abriu as negociações com o zagueiro Rafael Toloi, que do Atalanta da Itália. Ele tem 33 anos, um jogador que vem jogando com frequência como titular do Atalanta. Porém, no último jogo contra o Real Madrid, na pré-temporada e na abertura do campeonato italiano, ele ficou de fora por problemas musculares, e a tendência é que ele fique à disposição do treinador já na próxima semana. E o jogador vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro e abriu as negociações com o Vasco da Gama. Ainda estão em fase inicial. Quem deu em primeira mão foi a Emanuele Ribeiro, do Globo Esporte. Um beijão à grande Emanuele Ribeiro. Mas o Vasco tem que ser rápido nas negociações, já que faltam 13 dias para o fim da janela, no meio do ano. E não pode ficar em uma novela. Já perdeu um tempo enorme com o Maurício Lemos. E o Vasco tem que acelerar o passo. Lembrando que o Pedrinho, na entrevista coletiva que teve lá na CDF, ele disse que o Jean Menezes era um reforço para essa janela no meio do ano e viria mais um, sem citar a posição ou o nome de jogador, que tudo leva a crer que é um zagueiro, um Rafael Toloi, é um jogador, e também o Rodrigo Guti, que está no futebol holandês. Rodrigo Guti começou a carreira no Goiás, na base do Goiás, mas terminou a formação no Atalanta da Itália e foi vendido por Fortuna, mais ou menos isso, da Holanda. Ele está no futebol holandês, porém a dificuldade é maior com o Rodrigo Guti, desculpem, do que com o Rafael Toloi. Porque o Rafael Toloi ele
tem contrato até o final da temporada e pode o clube italiano facilitar negociações. Já com o Rodrigo Gucci, ele tem 3 anos de contrato ainda com o clube holandês, que torna a negociação mais complexa. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu não tenho ainda o contato dos representantes, do jogador, estou atrás de achar o contato desse representante para saber que realmente a que pé está essas negociações. Mas olha, a Manu é craque, ela sempre faz golaços, então eu confio muito na apuração da grande Emanuela Ribeiro. Bom, e ontem foi uma polêmica desnecessária, né? Uma festa do clube, eu estive lá no espaço hall da Barra da Tijuca, pertinho no centro de treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. E esse Rafael Cunha, que era um dos patrocinadores, devido a isso, ele conseguiu espaço lá na festa do Vasco. Ele, além de ser empresário, ele é comediante. Ele faz stand-up em diversas praças do Brasil. E ele tentou ser engraçado com o Léo Pelé, que o Vasco contratou o Pelé errado. Bom, se ele falasse em stand-up, que não fosse evento do Vasco, beleza, que aí ele pode fazer piada com qualquer, né? O problema é que ele estava fazendo um evento do Vasco e justamente transmitido pela TV Vasco, ao vivo, um funcionário ativo do clube. Bom, eu sei que tem torcedor falando, gente, ele falha todo jogo, ele faz a gente sofrer. Uma coisa é você criticar ali a atuação do Pelé. Mas bom, outra é um evento não é dentro do Vasco, mas era um evento do Vasco, de valorizar o seu ativo, seu funcionário. Tanto é que o Vasco fez uma nota repudiando o ato do comediante, inclusive falando que conversou com o comediante, que reconheceu o erro. E o próprio comediante fez um vídeo reconhecendo o erro, pedindo desculpa ao Léo Pelé. Veja. E aí, garotinhos, e ontem eu me apresentei nos 126 anos do Vasco. Foi uma festa linda, pode ter certeza, uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro é a do Vasco. E em algum momento da minha apresentação eu estava enaltecendo toda a história do clube, toda a história da nossa zaga, que era Mauro Galvão e Odivan. E infelizmente eu falei ali do Léo Pelé, né? Léo Pelé, você é gigante, não é à toa que você está no Vasco da Gama, pode ter certeza, você chegou pelos seus méritos, mas todo mundo vive uma fase ruim. Eu, como torcedor, meu momento torcedor aflorou muito mais forte do que qualquer coisa, tá? Então, do mesmo jeito que a gente critica, a gente elogia, a gente pede desculpa, não sou a pessoa de querer realmente criticar ninguém e nem quero que você se sinta mal. Eu quero que você dê a volta por cima e você seja o melhor zagueiro desse Brasil, tá? Tô com você, de verdade, e torcedor é assim mesmo, ele vive desses altos e baixos, ele vive de elogiar, ele vive de criticar, mas o amor é o que fala mais forte, viu? Tamo junto. E os jogadores do Vasco se uniram em torno do Léo Pelé, todos criticando a piadinha no comediante. Veja aí. Eu acho que, além da responsabilidade do
comediante, se aquilo é que pode ser chamado de comediante. Vivemos um mundo, acho que as pessoas perderam noção. Ontem no jogo Botafogo e Palmeiras, um torcedor do Palmeiras mostrou a gentalha dele para uma torcedora do Botafogo. O cara devia estar preso, né, por atentado pudor. E agora, em evento de clube, tem gente que faz piada com o funcionário para desvalorizar ainda mais o funcionário do clube. Acabar com o psicológico desse funcionário. Sendo que ele já passou de 7 jogos, não pode ser negociado com um clube de Série A do brasileiro. A janela está acabando, acho que dificilmente ele será negociado nessa janela. E o Brasileirão até dezembro, tem lesão, tem situação, uma hora o Vasco vai ter que ser utilizá-lo. E aí como que fica o psicológico do jogador? Se ele estivesse lá, não sei se ele estava lá ouvindo aquilo. Era desumano. Aqui é um vídeo de baixo, Fórmula 1. As piadinhas que o Rubinho Barrichello sofria quando era piloto, chamavam ele até de pé de chinelo. O cara não era lento. O cara que passa 20 anos numa competição de alto nível, como o Fórmula 1, não pode ser lento. A comunidade de automobilismo respeitam o Rubens pra caramba. E ele sofria com esse tipo de piada, e agora eu. E o pior nós, comunicadores, a gente tem que ter responsabilidade. A gente não pode jogar torcida contra um jogador, fazer a torcida sentir mais raiva a ponto de querer agredir o jogador. Temos essa responsabilidade. Vem um dito comunicador que tem um canal com o nome de Machão, dizer que não tem pena no Léo por causa da piadinha. Bom, acho que a pessoa em si deveria mudar o nome para Moleque. O que ele fez, ainda concordando, imagina ele se ele fosse humilhado em um evento na casa dele. Será que ele vai se pôr no lugar do Léo? Complicado, muito complicado. Bom, e nessa quinta-feira o técnico Rafael Paiva fez mais uma atividade visando o jogo contra o Atlético Paranaense, e a tendência é que ele mantenha um time que vem jogando. Muito provavelmente o Léo será preservado e a dupla pode ser formada por João Vitor e o Maicon. Mas a base do time deverá ser a mesma que vem jogando. O Felipe Coutinho pode ser relacionado, mas se ele for relacionado, vai ficar no banco de reservas, até porque ele vem um tempo inativo. Não, ele deverá ficar no banco e entrar no decorrer da partida. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos que tem amanhã, sábado, e fechando aí os preparativos para o jogo no domingo. Então, é isso, galera. Até o nosso Esperta Vascaíno, um editorial na hora do almoço e o boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.